aqui, gente. Eles são bem empenhados ali, né? Que é uma bênção. Obrigado, queridos, por estar com a gente. Um privilégio, né? E eu disse já para eles que é só me avisar que eu coloco no grupo. Não precisa me avisar, me avisou, pastor, nós queremos cantar, a gente dá um jeito, né, Glaucia? Já coloca no pacote aqui, está tudo certo, né? Queridos, convido a todos a abrirem suas Bíblias. Lá em Gênesis, capítulo 45, versos de 1 a 15. Talvez um texto já conhecido dos irmãos, né? História de José. Nós já estamos no liminar, no finalzinho da história de José. Gênesis 45, de 1 a 15, que diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós quem me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vossos olhos vêm, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Pai Santo, obrigado por este momento tão gostoso, Senhor, de louvor, de adoração, um culto de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem dado para a gente. Obrigado a Deus pela tua presença conosco. Obrigado pelo teu Santo Espírito que tem ministrado em nossos corações. Continua a falar aos nossos corações neste momento, agora pelo esse momento da explanação da tua palavra. Prepara os nossos corações, abre os nossos olhos pela fé, para que possamos ouvir, entender e crer. E se necessário for, Senhor, mudar alguns dos nossos hábitos ou atitudes que não te glorificam, ajuda-nos, encoraja-nos a quebrar paradigmas nas nossas vidas e mudar. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mantenha seu olhar em Jesus. Ele está no controle. Queridos, como é bom dizer que Deus está no controle quando tudo está bem. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, as coisas ficam meio ofuscadas, a gente acaba ficando desesperados e tomando atitudes muitas vezes humanas que não são orientações do Espírito Santo de Deus. Nós
não temos o controle do nosso futuro. Muitas vezes nós somos pegos de surpresas pelas situações da vida. Do nada surgem situações que mexem com a gente, dá um chacoalhão nas vezes. Algumas vezes nós mesmos criamos alguns caminhos que não foram orientados pelo Espírito Santo, mas talvez foi um resultado da nossa impulsividade, do nosso desejo de querer que as coisas aconteçam, e aí dá errado. Primeiro momento, às vezes a gente procura achar um culpado, ou uma justificativa. Chega um momento que a gente não acha mais. Aí a gente vai para o segundo momento, aí a gente começa a ficar bravo com a gente. Mas como é que eu fui fazer isso? Como eu pude fazer isso? E a gente começa a ficar frustrado conosco mesmo. E a gente começa a ficar até decepcionado com a gente. Mas há momentos também que as pessoas, nós às vezes projetamos tantas expectativas em uma pessoa, e ela é imperfeita como eu e você, que de repente deu errado e você fica decepcionado com aquela pessoa. Você fica frustrado com o comportamento daquela pessoa. E às vezes, se você não se tocar, você começa a permitir que isso aconteça no seu coraçãozinho. E você começa a viver, a criar barreiras, criar zonas de defesa na sua vida. E isso é muito ruim, porque chega momento, gente, que às vezes a gente passou por um momento de sofrimento na vida da gente, que quando a gente percebe uma situação semelhante a que eu passei, que eu sofri, a minha tendência é, opa, já vou cortar assunto por aqui mesmo, não é? Às vezes a gente pode até com relação a pessoas, às vezes tem pessoas que a gente se decepcionou tanto, se frustrou tanto com ela, que quando você está em outro lugar, em outra situação, em outro momento, de repente alguma pessoa aparenta as mesmas características daquela pessoa que você se frustrou. Você já cria uma barreira, sim, eu já vi esse filme antes. E queridos, aí a gente quer ter o controle da nossa vida e nós não conseguimos. Nós precisamos compreender que esses momentos de situações que passamos, podem ser que eu a tenha criado, pode ser que Deus, mas de qualquer forma, tem uma coisa que é muito claro, Deus permitiu. Não posso estar falando de um Deus onipresente, onisciente, onipotente, e não salientar, não, de certa forma, colocar de firmeza, de convicção de que o Deus que nós cremos é um Deus soberano. E que nada nos acontece por acaso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O detalhe é que até aqueles que não amam a Deus se beneficiam das bênçãos de Deus e não percebem, são ingratos. Mas nós que conhecemos o nosso Deus, precisamos viver uma vida de gratidão em tudo que Ele coloca para a gente. E é incrível que Deus permite situações como estas, com um propósito muito claro, para que eu e você possamos crescer espiritualmente. O que nós chamamos de maturidade cristã. Em outros momentos, quando você vê a palavra perfeita no Novo Testamento, já disse isso algumas vezes, no grego ele traz o sentido de maturidade. Não é perfeito de perfeitão, não é de perfeição, de o cara que não erra, não. É maturidade cristã. Queridos, precisamos desenvolver mais precisamos crescer mais espiritualmente. Por isso, diante de tais situações, nós precisamos depositar a nossa fé na graça do Senhor, na sua misericórdia, no seu amor e nas suas promessas. E é tão gostoso que mesmo quando nós pegamos alguns atalhos na nossa vida que dá errado, então aí Deus, com aquele jeitinho maravilhoso dele, Ele nos traz de volta para os trilhos. A gente sai do outro lado, Ele traz de volta. Eu saio para lá, Ele traz de volta. E Deus, pelo seu amor imenso, Ele sempre nos conduz a verdes pastos. Porém, nós precisamos compreender, e eu trouxe hoje a história de José, porque a história de José, para mim, ela serve de estímulo para reconhecer, um estímulo para que eu e você possamos reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. A história de José é fantástica, né? José e seus irmãos é muito interessante, porque nós vemos que Deus está em todos os momentos, em cada segundo da vida de José,
nós percebemos que parece que existe um fio condutor que ninguém enxerga, mas existe. E hoje nós vamos trabalhar um pouco dentro desta realidade, né? Quando eu digo mantenha seu olhar em Jesus, porque Ele está no controle, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: seja perseverante nas promessas do Senhor. Queridos, muitas vezes nós misturamos a nossa fé com as ideologias deste mundo, com algumas ideias, alguns ditames desse mundo que não resolvem nossa questão. O nosso foco é Jesus. Ele é aquele que nos sustenta. Então, precisamos ser perseverantes, né? E como que a gente pode perseverar dentro das promessas do Senhor? Primeiro, conhecendo as promessas que o Senhor tem para a gente. E segundo, precisamos cultivar, gente. Nós precisamos cultivar a coragem, cultivar a paciência e a perseverança. Porque é no meio dos problemas que nós desenvolvemos coragem, perseverança, paciência. Eu me lembro, não sei se na época do pastor, talvez até mesmo o pastor Odisionoro ou o pastor Rodrigues, né? Mas no seminário, quando eu entrei, existe uma oração que o povo não gostava de fazer, que era pedir paciência. Eu lembro que quando eu cheguei no seminário, no primeiro encontro de oração, eles já falaram para mim: ó, Ismael, tem uma coisa que você não pode fazer, o quê? Pedir para Deus paciência. Por quê? Porque vem mais tribulação. E eu acreditei nisso. Depois eu aprendi uma coisa, que independente de você pedir ou não paciência, Deus vai permitir situações e tribulações na tua vida para você enfrentar pela fé. E assim você dá mais um passo de crescimento espiritual. É aqui que muitos crentes adoecem espiritualmente, gente. Porque diante de uma situação, ao invés dele enfrentar, ele recua. E aí ele fica sem tratamento. Nós não podemos recuar. Se eu creio que Deus é um Deus tremendo, se eu creio que Deus está no controle da minha vida, se eu creio que na minha vida não existe acasos, se eu creio num Deus que me ama, que me amou desde o ventre da minha mãe, e me ama até agora, e me permitiu estar onde eu estou, onde você está agora, eu também preciso confiar que mesmo a luta, por mais que as coisas eu não pedi, mas apareceram, eu preciso acreditar que Deus está no controle disso. Eu preciso acreditar que o meu Deus vai me livrar dessa situação. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos libertação, queremos livramento, mas não queremos fazer nada. Queremos que as coisas aconteçam. E aí o camarada sobe em monte para orar, aí vê galinho verde, vê um monte de coisa, mas ele não muda. É a mesma coisa de uma pessoa que às vezes chora, mas não tem transformação de vida. Queridos, nós precisamos compreender que o nosso Deus tem muitas promessas para mim e para você. Ele não nos chamou do reino das trevas para o reino do seu amor para deixar a gente ao léu, gente. É nós que muitas vezes nós escolhemos o que nós queremos, caminhos que queremos passar. Mas, queridos, é melhor a gente aceitar o que Deus coloca para a gente. E quando eu digo aceitar, não é que você não vai fazer nada. Aceitar é, ok, estou nesse problema, beleza. Deus, não gostei disso, estou bravo com isso, estou chateado comigo porque eu tomei uma atitude errada, mas eu confio nas tuas promessas e no teu livramento. É diferente, gente. O maior problema nosso não é quando nós erramos, é quando nós não os admitimos e nos apresentamos ao Senhor com humildade e dizemos: Senhor, eu errei, eu preciso que o Senhor me ajude a ser diferente, porque senão eu vou errar de novo. Eu preciso aprender para não errar muito. E é no meio dos problemas que a nossa fé é fortalecida. Nós precisamos ter fé. Contudo, nós só fortaleceremos a nossa fé, seremos homens e mulheres fervorosos, quando nós enfrentarmos as situações do jeito que ela vier. Ela veio, ok, Deus, como resolver isso? E aí a gente começa a orar, a gente começa a buscar ajuda, a gente começa a pedir ajuda aos irmãos. Irmãos, me ajudem em oração, porque o negócio está tenso. Eu sozinho não estou aguentando. Queridos, isso é importante para a gente. Então, quando nós começamos a enfrentar os desafios pela fé, nós começamos a ver o invisível se tornar visível.
nós começamos a ver a mão de Deus agindo de uma maneira fora do comum. E isso é importante para a gente. Quando a gente olha para José, José confiava na providência de Deus. Primeiro que ele não tinha muito o que fazer, coitado. Com 17 anos é vendido. 13 anos da vida desse homem foi passado por momentos cada vez mais desafiadores. Imagina a cena de um garoto de 17 anos, filho de um homem rico, empresário, e de repente agora o que acontece? Ele está lá algemado, na beira de uma fogueira. Imagine a cena na beira de uma fogueira, porque ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. É a cena assim: hoje de manhã eu era filho de Jacó, agora eu sou um escravo, com 17 anos. Para onde eu vou parar? Imagina a cabeça de um adolescente nisso tudo. Mas mesmo assim, beleza, a coisa continua, a vida continua. Ele acredita que alguma coisa vai acontecer de diferente. Aí quando ele começa a melhorar a vida dele, o Potifar viu que esse menino tem futuro, põe esse menino para administrar tudo, dá mais um problema. A mulher, no meio de tantos escravos, a mulher do Potifar vai se engraçar justamente com ele. E ele, por amor a Deus, ele rejeita a tentação, rejeita aquela mulher. E aí ele vai para onde? Vai preso. Quer dizer, a hora que ele pensou, agora está dando tudo certo na minha vida, cai de novo. Mas nisso ele continua. Tem uma coisa fantástica que eu gosto dentro do texto, quando se trata de José. E acontecia isso e a mão de Deus estava sobre José. Gente, isso é tudo que a gente precisa. Estava falando a um colega pastor esses dias, e ele comentando sobre vários desafios. Eu falei assim: queridão, a parte mais gostosa do ministério para mim é aquela, justamente eu me enquadro naquela cena da divisão de terras. Já falei isso tantas vezes aqui na igreja, eu vou repetir, porque aquilo para mim é o máximo. Todo mundo vai recebendo um pedaço de terra, na divisão da terra prometida. Aí chega para os levitas: mas e nós? Vamos receber o quê? Aí disse: não. Aí Deus fala para ele: eu sou a tua porção. Ou seja, eu sou o que você precisa. Queridos, Deus é tudo que eu e você precisamos. As lutas nunca vão parar. E nós precisamos entender que ao enfrentá-las, precisamos enfrentar pela fé. José olhava sempre pela providência de Deus. E a providência divina, gente, ela vai além do nosso alcance. E ela é um contra-gotas, é devagarzinho que o negócio vai acontecendo na vida da gente. Não acontece da noite para o dia. Salmo 105, 17, o salmista, ele lembra esse fato, e ele diz assim: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José. Ele cita lá, eles estão falando ali da história da terra, do povo, e aí ele diz: olha, a coisa começou assim, essa nação poderia não ter existido, se um garoto não fosse vendido como escravo. A gente nunca sabe onde vai dar a história da gente. Mas uma segunda coisa que eu quero comentar com você também, queridos. Mantenha seu olhar em Jesus, Ele está no controle. Primeiro, a perseverança. E a segunda coisa, viva um dia de cada vez. Tem muitos crentes que adoecem porque está olhando demais lá para frente. Ele gasta tantas energias agora, que quando chega o outro dia ele está fraco. Porque ele não dormiu direito, está com olheira, se preocupando com algo que talvez aconteça e talvez não aconteça. Queridos, a nossa escola é a escola da vida. É neste mundo. Deus usa esse mundo para nos ajudar. A nossa vida diária é o foco. Onde nós vamos encontrar o quê? Porque no dia a dia a gente encontra de tudo. A gente encontra revés. A gente tem aquele dia tão gostoso que você vai em algum lugar, já é maltratado numa compra que você vai fazer, maltratado. Às vezes a pessoa te atende mal, já te estraga o dia. Tem tanta coisa que acontece no dia. Mas se nós tivermos o nosso foco em Jesus, a gente começa a pensar assim: Deus, eu não sabia que esse coisa ia me incomodar aqui, mas o Senhor já sabia, né? Como é que eu faço? Para eu não deixar de te glorificar e te engrandecer. Que jeito que eu vou agir aqui? Porque o meu pensamento é outro. Mas eu tenho que agir pelo teu Santo Espírito. Então eu tenho que pensar no que eu vou falar, de que maneira eu vou agir, porque ainda diante desse fato que eu não gostei, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Foi para isso que eu fui salvo.
para ser uma testemunha viva de Jesus onde quer que eu esteja. Não quer dizer que a gente não fica nervosinho, irritadinho, brabinho, mas quer dizer que a gente pensa melhor. Porque tem algo muito maior do que o meu orgulho, do que o meu egoísmo. O meu Deus, o meu Salvador. Eu preciso pensar nisso. Porque, gente, é isso que nós somos salvos. Esse é o propósito. Esse é o propósito da vida cristã. É nestas situações que, enfrentando-as pela fé nas promessas do Senhor, nós vamos adquirir músculos espirituais. A gente vai ficar forte para enfrentar os baques da vida. Porque se a gente for diante de cada momento, cada situação difícil que Deus permitir na nossa vida, nós recuarmos e cortarmos a volta, nós vamos ficar fracos espiritualmente. E aí a gente vai começar a ficar doente. E aí a gente começa a se isolar. E aí a gente começa a ficar sozinho. E aí começa a camar. E a cabeça já não vai. Aí vem aquela famosa doença psicossomática. Vai da cabeça para o corpo. O corpo começa a ficar fraco. Fica tudo fraco. Não é para isso que Jesus nos chamou. O espírito que está dentro do crente, ele não é um espírito de covardia. Muitas vezes nós querendo nos defender, nos resguardar de sofrimento, nós causamos mais mal a nós do que qualquer outra coisa. Precisamos compreender isso. Por isso, fique firme. Que a cada vez que você enfrentar algo que te causar mal, que te deixar chateado, triste, se você, ao invés de evitá-lo, enfrentar-o pela fé, nem que seja com choros, você vai crescer espiritualmente. Mas se você fizer o contrário, não quero sair, não quero isso, não quero, cuidado, de repente você está dizendo não para algo que Deus está permitindo na tua vida para te tratar, para te treinar. Nós estamos numa vida de treinamento, numa peregrinação neste mundo, e cada vez que nós recuamos, o perigo é grande de sermos fracos na fé. É por isso que a gente tem muitos crentes que às vezes são amargos, crentes que só vê coisa ruim, ele só vê o problema dele, tem tudo bom, mas ele vai ver o ruim, ele só vê o lado que faltou. Não, aquilo está errado. Por que fica assim? Porque ele não permite ser tratado. Ele ainda fica guardando a dor, a mágoa, a luta de pessoas que fizeram isso. Queridos, não existiria o povo judeu se José ficasse remoendo aquilo que os irmãos fizeram. E gente, não foi pouca coisa, hein? Não foi pouca coisa. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Não foi qualquer coisa. Ele foi roubado da sua própria família. Já imaginou se a vida desse menino fosse ficar só remoendo? Há crentes que continuam doentes espiritualmente, vem ano, passa ano, porque ele não baixa a guarda. Ele não quer lidar com isso. Eu não quero mexer com isso agora, mas não adianta. É que nem aquela frase ali que é pura, para mim não funciona. Talvez o Sócrates, que não está aqui hoje, mas que gosta de pescar, talvez pode dar certo. Mas aquela conversa, você está nervoso, vai pescar? Você vai pescar, pega peixe, a hora que chega em casa, o problema que te causou o nervosismo está lá de bracinho cruzado na poltrona. Ainda bem que você chegou, nós temos que conversar. Não resolve. Nós precisamos resolver as questões, e o crente tem o privilégio de resolver pela fé. Nós não precisamos enfrentar os problemas sozinhos, porque Deus não nos chamou para uma vida solo. Deus nos chamou para caminhar com Ele. É isso que eu e você precisamos. Falhamos sim, quando nós começamos a olhar para as nossas forças para enfrentar os desafios, porque nós somos limitados, nós não temos uma visão além. Mas o nosso Deus, que é soberano, que é o alfa, que é o ômega, que já tem toda a nossa história escrita na mão dele. Queridos, ele já sabe de tudo. Por que não usufruir da sua presença, da sua graça, da sua glória e do seu poder para enfrentarmos os desafios?
Então nós precisamos disso, queridos. Mas o que tem me preocupado é que os cristãos do século 21 têm permitido as mentalidades deste mundo entrar na sua mente e nos seus corações. E muitos cristãos estão enfrentando as suas lutas com a mentalidade deste mundo. E por isso estão perdendo. Por isso estão sendo vencidos. E não adianta citar textos, Deus me colocou por cabeça e não por cauda, se eu não acreditar que as promessas de Deus é para mim, se eu não entender que eu devo viver uma vida de humildade diante do Senhor, e realmente aceitar as orientações que Ele tem para mim, não vai resolver. Eu preciso olhar para Jesus, porque quando eu paro de olhar para Jesus, e eu começo a olhar para os pensamentos deste mundo, o meu tombo é maior. O meu desgaste emocional, espiritual e físico é maior. Por isso fique firme diante dos detalhes, das situações. Queridos, vamos compreender que na Bíblia, nós vemos claramente que Deus trabalha de formas diferentes. Já viu aquelas pessoas? Ah, mas Deus não faz assim. Não é assim que Deus faz. Ô meu querido, você sabe como que Deus faz? Até hoje é capaz de alguém lá na minha terra ainda achar como é que um homem desse se tornou pastor. É capaz. Mas a gente vê na Bíblia como isso é importante, como é interessante. Quando nós olhamos em Provérbios 19, 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Eu não está errado em eu ter pensamentos, ideias, objetivos. O meu erro é quando eu não coloco diante de Deus e aguardo Ele dizer sim ou não para mim, bater o carimbo, positivo ou negativo. Aí quando a gente olha para isso, nós temos assim, às vezes muitos bons argumentos para reforçar a nossa mente nos pensamentos que está completamente fora da vontade de Deus. Mas a gente é bom em argumentos, a gente aprendeu isso. E muitas vezes nossos argumentos, nossas justificativas, estão completamente nos levando longe do que Deus tem para mim. E eu preciso voltar. Quando eu digo que Deus trabalha de formas diferentes, a gente vê isso na Bíblia, no Velho Testamento. Eu gosto muito de citar alguns desses irmãos queridos. Abraão, por exemplo, com Isaac. Queridos, Deus é contra você sacrificar pessoa humana. E pede o que para Abraão? Sacrificar Isaac. Abraão não entendeu é nada. Que isso? Mas ele foi. Ele não questionou. E Deus mostrou o livramento. Mas ainda tem outros casos. Moisés, por exemplo, essa do Moisés para mim é muito interessante, porque, gente, qualquer pessoa que entendesse de condução de povo, de caravana, sabia que o melhor caminho era seguir reto. Deus pede para Moisés fazer uma volta enorme, com quase 2 milhões de pessoas ao todo. Gente, não era pouca gente. O que esse Moisés não deve ter escutado nas entrelinhas? Mas esse Moisés não entendia nada de condução de caravana. O que ele está fazendo era só cruzar. E vocês acham que não tinha essas fofoquinhas naquela época? Imagina a cabeça desse homem mantendo firme a situação. Mas ele confia e Deus dá a vitória. Uma coisa incomum também, para o momento. Quando a gente olha para os irmãos de José, a gente sabe que quando envolve inveja, quando a gente abuso de poder numa família, destrói tudo a família. No caso de José, salvou uma nação. A gente não entende essas coisas. Salvou uma nação. Mas quando dá inveja entre irmãos dentro de uma família, misericórdia. Que confusão é essa? Ou quando o pai gosta mais de um e a mãe gosta mais do outro, pronto, a guerra está feita. Nesse caso, tanto a maldade dos irmãos, a inveja, a rivalidade dos irmãos, no caso de José, salvou a nação. Isso para nós, queridos, não é que cada caso é um caso, ou não é, não, mas então a gente precisa, então isso pode acontecer mais vezes? Meus queridos, eu não sei, eu só posso te dizer uma coisa, que Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu e você que não sabemos.
É estranho para nós? Claro que é estranho. Mas Deus sabe, tanto é que por isso ele diz, né? Deus me conduziu até aqui. Por isso, queridos, vamos nos lembrar sempre, Deus está no controle, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, onipotente. Ele criou tudo isso, e se tudo isso acabar, Ele continua sendo Deus, porque Ele está exaltado acima de tudo a sua criação. E Ele é onisciente, Ele conhece todas as intenções do coração, Ele conhece todos os pensamentos ao mesmo tempo, nesse exato momento, nos milhares de pessoas que existem no mundo inteiro, Ele sabe o que eles estão pensando e as intenções de cada um. Esse é o Deus que me ama, gente, que te ama. E é esse Deus que está no controle da vida da gente, mesmo que muitas vezes nós queremos tirar da mão dele a chave e dizer que é a gente que quer governar a gente mesmo. Isso acontece. Queridos, eu creio que isso deve nos confortar. A onipresença, a onisciência, a onipotência de Deus deve, no mínimo, nos confortar, nos impactar e nos encher de esperança, de segurança, de alegria, porque na nossa vida, nada pode nos acontecer sem a permissão do nosso Deus. E como Ele me ama, o que vim, Ele que me dê discernimento para ajudar. Ele vai me dar. Como isso é segurança para a gente. Por isso que nós podemos viver tranquilamente. E por último, falamos aqui sobre a importância da perseverança, de viver um dia de cada vez. E por último, queridos, precisamos aprender a depender das orientações do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Precisamos disso. Às vezes Ele está falando, e a gente não quer ouvir. A gente ainda quer fazer do nosso jeito, e é aí que o nosso jeitão não dá certo, e é aí que a gente se machuca. Por isso, queridos, quando nós olhamos para essa questão, não fique desalentado, chateado demais. Você pode até por um momento ficar chateado, mas viver chateado. Pode ficar triste, mas viver triste por uma situação, frustrado por uma situação que te aconteceu. Se você fizer isso, você não vai viver. Você não vai aprender a perdoar pessoas. Você não vai aprender a reconhecer os seus pecados quando você ofende alguém. Você vai justificá-los, mesmo sendo um crente em Jesus. Isso é possível. Por isso, não fique desalentado, nem se sinta derrotado, porque você serve a um Deus tremendo. É comum nós encontrarmos em uma situação que aparentemente não tem saída, né? Não acontece, a gente tem uma situação, meu Deus, eu acho que isso não vai resolver. Não tem mais saída. Não sei onde vai dar tudo isso. E às vezes a gente acaba se tornando fatalista com esse negócio. Agora é o fim. Queridos, não. Nós precisamos entender que em Cristo sempre há uma saída. Sempre há uma saída. O que nós precisamos é pedir para Jesus nos ajudar a enxergar onde está essa saída. Porque às vezes nós tampamos a nossa mente e criamos o nosso jeito de fazer as coisas. José, ele manteve os seus olhos no Senhor. Queridos, José não ignorou a situação dele. Se você observar em Gênesis 50, 20, ele diz assim: vós bens, ele falando para os irmãos dele, né? E os irmãos dele deviam estar tremendo, que nem vara verde, né? Agora nós estamos na mão do homem. E ele diz: vós bens intentais mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha só, vocês queriam acabar comigo, mas Deus me tornou em bem. Porque é isso que nós fazemos. Uma mensagem de uns 6 meses atrás que nós trouxemos, onde nós falamos que Jesus transforma tristeza em alegria. Não é aquela frase, isso vai passar. Não, Jesus transforma tristeza em alegria, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é amor. Ele está comigo. E Ele garantiu para mim que nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. Ele está comigo. Quando nós olhamos para isso, queridos, precisamos então pensar que o nosso Jesus é o Senhor que está conosco. As experiências dos irmãos foi complicada, porque eles tiveram que reconhecer o pecado deles. Gente, nós pecamos feio. Mas eles também, aqui nós temos uma mão dupla. Deus trabalha o coração de José durante esses 13 anos. E também trabalha os irmãos. E quando a gente começa a ver isso, nós observamos que, por mais que os irmãos eram responsáveis pelo sofrimento de José,
Deus os usou para cumprir o seu propósito. Queridos, se nós cremos que o nosso Deus está no controle das nossas vidas, até aquilo mais ruim, até aquele mais encardido que levantar contra a gente precisa pedir para Jesus, como é que nós vamos lidar com isso, e o que o Senhor quer me ensinar com isso, porque a nossa tendência já é armar a defesa e já bater de frente, e isso está errado. Se eu creio num Deus todo-poderoso, eu preciso pedir para Ele me orientar de que maneira lidar com isso, e o Espírito Santo vai nos revelando o que fazer. O Espírito Santo revelou para José, que olha, isso que está acontecendo aí durante todo o tempo, o Espírito Santo revelou para ele, e a gente vê no versículo 8 que ele diz assim, de 45 no versículo 8, ele fala de uma maneira tão tranquila, ele diz: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Queridos, Deus tem a sua maneira de trabalhar. Ao invés de ficar rejeitando os problemas, encare-os pela fé. Peça para Jesus te mostrar como fazer isso, e você vai vencer. Há duas lições muito importantes que devemos aprender aqui. A primeira, José fez muito bem. Eu acredito que José repreendia dentro de si mesmo a raiva que ele tinha dos irmãos quando ele pensava. Ou será que não? Com certeza. Quando ele pensava, quando ele ficou aquele tempo na prisão, então, mesmo assim, Deus trabalhou no coração dele, ele perdoou e teve uma vida triunfante. Mas os irmãos também usufruíram da bênção, porque Deus trabalhou o coração dos irmãos, e os irmãos se arrependeram de ter feito mal. Os irmãos reconheceram que fizeram mal. Se você observar a história toda, eles reconheceram que Deus estava os provando, os castigando pelo que eles fizeram com o irmão. Mas eles clamaram por misericórdia, e Deus deu vitória. E eles mostraram mudança e arrependimento. Quero concluir com vocês, queridos. Tudo que acontece para a minha vida e na tua, não importa como venha, seja grato a Deus e peça direção de como lidar com isso, porque a vitória é tua. Mas não estou vendo isso, você não precisa ver, Deus vai fazer na hora certa. A providência do Senhor vem. Seja um cristão grato. Mas também existe uma outra lição importante para nós aqui. José estava disposto a perdoar, mas também os seus irmãos estavam dispostos a reconhecer que fizeram mal. Aqui nós encontramos dois livramentos em duas atitudes diferentes. A primeira é, José cria que Deus estava no controle, e isso o ajudou a perdoar. E os irmãos reconheceram que foram maldosos. Se um crente quer viver espiritualmente firme, poderoso, viver uma vida cristã, precisa reconhecer quando ofende alguém, quando fala mal de alguém, quando diz algo que não deveria ter dito, que prejudicou a vida. Deve pedir perdão a Deus, reconhecer: Deus, eu errei. Se esse cristão quiser ter libertação na sua vida, porque senão ele vai continuar vivendo aquela vida amarga, aquela vida travada, parece que as coisas não andam, porque ele não tem humildade de reconhecer que pecou e que precisa mudar. E nessa noite, eu quero dizer a você, duas lições tremendas nós temos aqui. Nós vemos a disposição de José de perdoar, e nós vemos a disposição dos irmãos em reconhecer que prejudicaram. E quero estar orando nessa noite, dizer para você o seguinte: se em algum momento na história da tua vida você ofendeu alguém, você prejudicou alguém e nunca tratou disso na sua vida, eu quero dizer que você está travado. Não se iluda. Mas a minha vida, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Você pode fazer o que você quiser, mas diante de Deus ainda a mão do Senhor está encolhida para te abençoar, porque você ainda está em pecado. Eu preciso reconhecer e também liberar perdão.
porque o que aconteceu na minha vida, Deus já sabia. Ele está no controle. Ele vai fazer a diferença. Esse é o nosso Deus que transforma a tristeza em alegria. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. E diante do que nós conversamos nessa noite, o que o Espírito Santo falou para você fazer, vai e faça. Fica se enrolando não. Se você por acaso já ofendeu alguém, já falou, prejudicou a vida de alguém, talvez porque estava com muita raiva naquele momento, mas isso não justifica. E você quer uma vida diferente, uma vida de libertação, porque a gente tem mania de falar que libertação é só quem está endemoniado, mas e quem está atolado no pecado e ainda quer dar uma de super crente, está na mesma situação. E o desejo de Deus nessa noite, na minha, e é você que vai estar vendo aí também no YouTube, ou que está assistindo nesse momento, o desejo de Deus é libertação das garras do pecado, que é esse rancor, essa mágoa que endurece o coração do crente, que fortalece ele nas suas justificativas carnais, e isso não ajuda. Senhor, possa que hoje nós temos o que é, como essa libertação pode ser feita. Liberar perdão e reconhecer e pedir perdão ao Senhor, confessar os nossos pecados e mudar a nossa história, em nome de Jesus. Deus querido, louvado, exaltado seja teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso, esse momento maravilhoso na tua presença. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse exemplo maravilhoso da vida de José. E Deus querido, ajuda-nos a viver para a glória e honra do teu nome. Ah, Deus Santo, dependemos do Senhor. E Senhor, revela para a gente pecados não confessados ainda. Ajuda-nos, ó Deus, a andar dentro da linha do Senhor, dentro da tua, de conformidade com o Senhor. Ó Deus querido, é isso que nós queremos. E se devido ao passar do tempo, há pessoas que nós não liberamos perdão, revela para a gente, Pai, para a gente fazer isso. E durante o tempo, às vezes a gente pode ter ofendido alguém, ter prejudicado uma pessoa, e o tempo passou, e a gente nem lembra. Deus, eu te peço agora, traz de volta aí essas lembranças, para que a gente possa se arrepender diante do Senhor e pedir perdão, porque nós queremos libertação nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém e amém.